Salve, galera! Sou o professor Robinho, seu professor de Química aqui do vestibular.com.br, e no encontro de hoje, a primeira aulinha com a relação matemática entre soluções. Vem comigo! Concentração é o termo utilizado para se fazer a relação entre o soluto e o solvente de uma solução. Só que antes de darmos essa visão matemática, precisamos criar um código, um código que vai servir para nossas 3 aulas de concentração de soluções. O que seria esse código? Sempre que aparecer o índice 1 para a gente, nós vamos estar falando do soluto. Índice 1, soluto. Índice 2, estaremos falando do solvente. E se não aparecer índice nenhum, estaremos falando do todo. Estaremos falando da solução. Neste encontro, traremos 3 concentrações para serem trabalhadas. A concentração comum, a densidade, que muito mais do que uma concentração é uma propriedade específica da matéria. E temos também a ideia de título, tanto o título envolvendo massa, quanto o título envolvendo volume. E perceba que já vai aparecer para nós aqui, ó, o código 1, o código 2. Esse código é muito importante para a gente perceber se estamos falando do soluto e do solvente. Algo muito interessante é nós calcularmos tudo a partir de uma única solução. Para você perceber que essas soluções não são pacotinhos isolados dentro da química. Qualquer solução pode ser calculada em cima de concentrações. Por exemplo, eu tenho aqui uma determinada quantidade de ácido sulfúrico. Eu tenho aqui, ó, M1. O que seria isso? Massa do soluto, 200 gramas. V1, volume do soluto, 100 ml. E aqui embaixo eu tenho os dados para a água. M2, massa do solvente, 400 gramas. V2, volume do solvente, 400 ml. Perceba que no caso da água, 400 gramas, 400 ml, isso não é por acaso. É que a densidade da água, tá lembrado? 1 grama por ml. Primeira concentração para a gente fazer então é a concentração comum, também chamada de concentração em grama por litro. A unidade padrão será grama por litro. E nós vamos fazer este cálculo baseado nesta solução indicada. E nós vamos evitar o uso de fórmulas. A maioria dos vestibulares pelo Brasil não traz formulário de química. Claro, a fórmula vai ser apresentada para você aqui, mas o Robinho vai mostrar para você o cálculo sempre em cima do quê? De uma regra de 3. Vamos utilizar toda a nossa capacidade interpretativa. Esse é o segredo em concentração. A parte matemática é muito tranquila. Regras de 3. Agora, o grande detalhe, o teu diferencial na hora da prova é saber o quê? Saber interpretar. Vem comigo aqui então. Massa do soluto sobre volume da solução. Essa é a ideia da concentração comum. Repito para você. Massa do soluto sobre volume da solução. Vamos tirar os dados do nosso probleminha aqui então. Qual é a massa do soluto que eu tenho? 200 gramas. Então, 200 gramas de soluto, ele quer relacionar com o volume da minha solução. O volume da solução vai ser o todo. 100 ml do ácido sulfúrico com 400 ml de água. Então, vem comigo aqui, ó, 500 ml de solução. A concentração não é grama por litro. Então, eu quero para quanto? Para 1000 ml de solução. Isso vai ser o meu chess. Resolvo essa regrinha de 3 e eu encontro 400 gramas por litro. Resolvemos, bateu bonitinho, tá aqui a concentração comum. Matamos essa. Vamos analisar a segunda então? Agora nós temos a
densidade. Repito para você, densidade, muito mais do que uma concentração, é uma propriedade específica da matéria. Vem comigo aqui então na relação da densidade. A fórmula da densidade, ela é muito parecida com a da concentração comum. Vamos relacionar primeiro a unidade mais comum de prova, que é grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Também pode aparecer para você na prova do vestibular. E a formuleta da densidade é M sobre V. Aí você olha, Robinho, é igual à fórmula da concentração comum? Parecida. Igual não é. A concentração comum trabalha com a relação da massa do soluto sobre a massa do todo, sobre a massa da solução. A densidade não é bem assim não, amiguinhos. A densidade é uma massa do todo, a massa da solução. Olha só, não tem índice nenhum. Se não tem índice, solução é a massa do todo sobre o volume do todo. Massa da solução, volume da solução. Vamos trabalhar a relaçãozinha então? Qual é a massa do todo aqui, ó? 200 com 400. A massa do todo é 600 gramas. Vamos pegar o volume do todo agora? Volume do todo, 100 ml mais 400 ml. 500 ml de solução. E olha só, como é grama por ml, vamos pegar para 1 ml. 1 ml de solução, eu tenho Ches em termos de massa. Vou encontrar quanto? 1,2 gramas por ml. Está aqui o valor da nossa densidade. Perfeito? Vamos para o título então? Bom, a ideia de título, ela pode ser trabalhada em cima de duas maneiras. Vou mostrar para você aqui primeiramente em termos de massa. Título seria uma relação de massa do soluto sobre massa da solução. Claro que eu poderia também trazer um título em termos de solvente. Você só trocaria o M1 pelo M2. Agora, muito comum nos vestibulares pelo Brasil é trazer a relação de título em termos de soluto. E mais do que isso, título percentual. A análise em termos de porcentagem. Antes de fazer essa continha para você, perceba o que o Robinho colocou de unidade aqui, ó. Adimensional. Não temos unidade para título. Estamos dividindo massa com massa ou volume por volume. Portanto, título não vai apresentar unidade. Vamos trabalhar a relaçãozinha bacana aqui para o título, então? Vamos trabalhar primeiro um título em termos de massa, uma relação de massa, uma relação ponderal. Vamos dar uma olhadinha? Quanto é que eu tenho de todo aqui, ó? Qual o valor da minha massa total? 200 de ácido sulfúrico, que é o soluto, mais 400 de água. Então eu tenho 600 gramas. Pensando em porcentagem, isso seria 100%, ok? 600 gramas é o meu todo, 100%. Quanto que eu tenho de soluto? 200 gramas. 200 gramas, Ches. Calcule isso aqui e eu vou encontrar quanto? 33,3%. É um título com relação ponderal. É um título com relação massa-massa. Essa mesma relação que a gente fez, podemos aplicar para um título em termos de volume. Como é que faremos isso? Quanto vale o meu todo agora em termos de volume? 100 ml de ácido sulfúrico? 400 ml de água? Então eu tenho quanto? 500 ml, sendo o meu 100%. Quanto que eu tenho de ácido sulfúrico? 100 ml. 100 ml vai ser Ches. Encontrei um título em termos de volume de 20%. Óbvio que este valor é o ponderal. Nós podemos ter o valor puro também. Qual seria o valor do título massa-massa puro aqui? 0,3%.
333. Qual seria o meu valor de título agora, sem a porcentagem, sem a relação percentual? Título igual a quanto? 0,2. Perfeito? A grande análise aqui, ó, é você perceber que de uma única solução eu consigo fazer todos os cálculos. Essa é a grande relação. Concentração de soluções não são assuntos separados. De uma única solução eu posso obter várias concentrações. Perfeito? Bom, pessoal, vamos dar uma fixada então no conteúdo? Vamos praticar um pouco? Trouxe um probleminha para a gente resolver aqui, ó. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de soda cáustica em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. A gente vai usar fórmula? Óbvio que não. É nossa interpretação. Capacidade interpretativa. Vamos lá? Ele preparou a soluçãozinha com 40 gramas de NaOH, isso em 400 ml de solução. Como ele quer uma concentração? Olha só a importância. Grama por litro. Como ele quer em grama por litro? Vamos fazer o quê? Para 1000 ml. 1000 ml de solução, eu tenho chess. Resolvemos isso aqui bonitinho? Você vai encontrar quanto? 100 gramas por litro. Esse é o valor da minha concentração comum. Fácil, né? Vamos fazer outra aqui então? O ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 grama por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Bom, novamente uma relação de concentração comum, tu percebeu? E nesse valorzinho, olha só, 5,8 gramas estão aonde? Em 1 litro. Esse é o valor da minha concentração comum. Só que, na verdade, a perguntinha é qual a massa? E isso em 5 litros de sangue. Então, em 5 litros, eu vou ter o quê? Eu vou ter chess. Resolvendo isso aqui bonitinho, vamos encontrar quanto? 29 gramas de cloreto de sódio. Viu como a questão matemática ela é o de menos? O grande segredo é o quê? Saber tirar dados do problema. Vamos fazer mais um? Terceiro probleminha aqui, ó. Em 200 gramas de solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8%, opa, apareceu uma porcentagem, contendo 8% em massa de soluto, ele quer saber a massa de fenolftaleína em gramas contida na solução. Vamos perceber então, ó, 200 gramas é a minha solução. Então, 200 gramas é o meu 100%. Concorda? 200 gramas é o meu todo. E ele está dizendo que tem 8% em massa de soluto. 8% vai ser chess. Resolvo essa brincadeira e encontro quanto? 16 gramas de fenolftaleína. Ele poderia fazer uma pegadinha e pedir para você, ao invés da massa da fenolftaleína, a massa de água. A massa de água é o restante. Para encontrarmos quanto? Os 200 gramas da minha solução. No caso, 184 gramas de água. Ok? Vamos fechar com chave de ouro então? Vamos fazer uma questãozinha mais top para você? Olha só, determinado vinho tem teor alcoólico de 10% em volume. Considere que esse vinho foi transformado em vinagre pela oxidação de todo o seu álcool etílico em ácido acético. A massa de ácido acético contida em 1 litro desse vinagre será aproximadamente
quanto? Ele traz uns dados interessantes, ele traz a densidade do álcool etílico, 0,8 grama por ml, e depois ele traz as relações das massas molares de hidrogênio, carbono e oxigênio. Vamos dar uma olhada nesse probleminha então? Temos 1 litro, só que a graduação alcoólica é de 10%. Aí você pode estar pensando, Robinho, mas 1 litro é do vinagre e não do álcool. Mas não esqueça que todo álcool foi transformado em vinagre. Então, 1 litro seria o nosso 100%. A graduação alcoólica, ela é de 10%. Então, nós vamos encontrar um volume de 0,1 litro, ou seja, 100 ml. 100 ml é a nossa quantidade de álcool. Só que volume não tá bacana, né? Não tá legal o volume, porque a nossa questão está pedindo massa. Temos novamente uma relação ponderal, uma relação de massa sendo pedida. Precisamos transformar esse volume em massa. Como é que eu faço isso? Olha que dado interessante. 0,8 grama por ml. Então vem com o Robinho aqui, ó. 0,8 gramas em 1 ml. Esse é o valor da densidade. Só que nós temos quanto? 100 ml. 100 ml de álcool. Então eu vou encontrar quanto aqui? 80 gramas de álcool, de etanol. Só que a pergunta não é a massa de álcool, a pergunta é a massa de ácido acético. Preciso fazer a relação do álcool para o ácido carboxílico. Como é que a gente faz isso? Dá uma espiadinha aqui, ó. Eu preciso relacionar agora o álcool com o ácido acético. Você vai precisar o quê? Das massas molares desses componentes. O álcool em questão, o etanol, tá bonitinho aqui pra gente. E o ácido carboxílico está aqui. Então, um breve conhecimento de química orgânica aqui, né? Você precisaria do quê? Saber essas ideias das estruturas também. Calculando a massa molar do etanol, você vai encontrar quanto? 46 gramas. A massa molar do ácido acético, 60 gramas. Então, de 46 gramas de etanol, eu encontro 60 gramas de ácido acético. Quanto nós encontramos de etanol no nosso problema? 80 gramas. 80 gramas. Chess. Qual vai ser o nosso valorzinho calculando? Aproximadamente 104 gramas de ácido acético. Qual a interpretação? Partindo de 80 gramas de etanol, encontramos 104 gramas de ácido acético. Beleza, amiguinhos? Encontro você, concentração de soluções, parte 2. Grande abraço.